dia, eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para a salvação por Cristo Jesus. Graça e paz da parte daquele que vive e reina soberanamente para todo sempre, o nosso Salvador, o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos juntos, uma vez mais, para crescermos, para avançarmos, para progredirmos, para, pela fé, vermos as bênçãos de Deus derramadas, manifestadas em nossa vida, em nossa família, em nossos sonhos, em nossas áreas de vida neste mundo, enquanto estivermos aqui, em nosso ministério, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Eu creio, conforme a Bíblia diz, que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. E é isto que nós estamos aqui recebendo da parte de Deus. Ensinamentos, fundamentos de vida, lições para o nosso dia a dia, de uma forma tão clara, desde que os nossos olhos espirituais foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus para compreendermos não só o que os versículos tradicionais, mais usados nas mensagens, nas pregações, nos dizem com mais profundidade, mas também para conhecermos, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a herança que temos nos santos. Nós temos uma herança. Jesus na cruz consumou a nossa herança e nós fomos feitos herdeiros de Deus. E agora, pelo conhecimento, misturado com a fé que recebemos, o dom de Deus, o dom da fé, nós podemos ver essa herança manifestada já em nossos dias. E a graça de Deus é que nos dá esta condição de recebermos a nossa herança, porque ela nos alcança trazendo conhecimento, trazendo revelação da parte do Senhor, trazendo direcionamento de vida, trazendo posicionamento espiritual que os cristãos devem ter, nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, nos consolando, nos educando na verdade das Sagradas Escrituras. Isto é a graça do Pai quem faz. E nós estamos muito felizes, nós estamos muito alegres, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas Ele está agora manifestando, fazendo, revelando, restaurando, trazendo à existência. Por isso nós estamos alegres e podemos nos alegrar pelo que há de vir. Porque Ele mesmo diz que o melhor ainda está por vir. Porque é de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para as coisas que diante de nós estão, não retrocederemos, não olharemos para trás, não vamos viver mais do passado, o passado passou, vamos lembrar de coisas do passado, como diz o livro de Jó, apenas como águas que passaram, já passaram. A Bíblia diz que tudo se fez novo e é pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nós podemos viver todos os dias em novidade de vida, em novidade de espírito. Esta é a vontade do Senhor. Que assim seja neste dia, que se cumpra esta palavra nesta segunda-feira. Hoje, segunda-feira, oração e confissão, é um culto maravilhoso que nós temos logo mais às 8 horas da noite, aqui no nosso refúgio em Graça, na cidade de São Paulo, que é a Igreja Cristo Vive São Paulo. Venha para cá, traga sua família, traga o seu projeto de vitória, o seu projeto de vida para este ano de 2012. Ele não terminou, tem muita coisa para acontecer comigo, com você. Deus é tremendo neste lugar, Ele fala aos nossos corações, Ele tem recolhido as nossas orações verdadeiramente em taças de ouro e depois Ele derrama
com respostas sobre a igreja, e nós estamos como quem sonha. Deus é bom, Deus é certo, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é benigno, Deus é manso, Deus é tardio em irar-se, Deus é benevolente, Deus é o nosso advogado, mas Ele também ocupa o lugar de nosso juiz, reto juiz. Então nele nós estamos seguros, nele nós podemos confiar sempre. Ele não nos desampara, Ele não nos frustra, Ele não nos abandona, Ele é fiel. Ele é um Pai de amor, bondoso, presente, constante, e Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, e graças a Deus, porque nós podemos experimentar deste agir, deste mover, desta presença manifesta de Deus em nosso meio. Hoje à noite esperamos por você para orar conosco, para orar e apresentar a Deus as suas necessidades, as áreas em que você precisa ver uma mudança, uma transformação, o seu milagre. Vamos chamar à existência, pela fé, aquilo que ainda não existe no mundo concreto, mas que já foi consumado por Jesus, portanto, já é nosso direito, já existe no mundo espiritual. Estamos aqui em São Paulo, capital, na rua Professor José Leite Oiticica, 250, o bairro é Brooklyn. Esta rua é travessa da Avenida Shukri Zaidan, em frente ao Teatro Vivo. Venha para cá hoje, 8 da noite, nós teremos um grande banquete preparado pelo Senhor, orações totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, subirão até o trono de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito, que é o trono de Deus. Nós queremos que você faça contato conosco também pelo telefone, em São Paulo, prefixo 11 5561 4405, ou pelo nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br. E você pode participar dos nossos cultos regulares, também à distância, pela internet. Em tempo real, os nossos encontros, os nossos cultos são transmitidos através do nosso site. Acesse www.cristovive.com.br. E, já que eu passei estas informações importantíssimas, o convite, os nossos contatos, já declarei este dia, esta semana, em perfeita vitória, no nome de Jesus Cristo, eu quero agora dar continuidade ao tema que nós estamos desenvolvendo, maravilhoso, profundo, cheio de revelação, que é libertados da potestade do diabo. Nosso texto base, né? Há 2 semanas, esta semana eu creio que nós podemos encerrar este assunto, né? Pelo menos por enquanto, a comida boa sendo dada ao seu povo pelo Senhor, através do nosso ministério e através deste programa, nestas últimas semanas, com este conhecimento sobre o que de fato aconteceu conosco quando nós confessamos, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Em relação ao diabo, em relação aos demônios, não é? O que a Bíblia Sagrada diz? O que aquele plano de Jesus consumado, manifestado ali na cruz do Calvário, o que aquilo teve de efeito? Quais as consequências do sacrifício de Cristo na cruz na nossa vida em relação aos demônios, aos principados, às potestades do mal, a Satanás, que é o diabo? Então diz em Colossenses 1, versículo 13, Ele, Jesus, Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso, nos transportou e nos libertou. Primeiro nos liberta e depois nos transporta. Porque nós éramos todos cativos de Satanás, nós estávamos no império das trevas, que é o mundo, que jaz no maligno, estávamos sem entendimento, alheios à vida do Espírito, sem Deus no mundo, disse Paulo, não é? Sem esperança, mas o Senhor foi nos buscar no império das trevas, porque somos
dele, sempre fomos dele. Ovelhas do seu pastoreio, embora estivéssemos perdidas, como ovelhas perdidas. Mas ele foi nos buscar, e a Bíblia diz que isto é um gesto da soberania, do amor incondicional de Deus. Por sermos predestinados em amor, ele foi ao império das trevas, nos encontrou, nos buscou, nos libertou do imperador, que é o diabo, que age lá no império das trevas, Satanás, dos demônios, dos principados, das potestades, e ele nos transportou de reino, de domínio, de reino não, mas de um império para um reino. Ele nos trouxe para o seu reino, o reino do Filho, o reino de Jesus Cristo, um reino de amor, um reino onde nós chegamos já recebendo o perdão de Deus, a justificação pela fé em Cristo Jesus, né? Somos tornados lavados, regenerados, brancos como a neve, sem pecado, sem mácula, sem iniquidade. A obra de Jesus, o seu sangue, o sangue do verdadeiro Cordeiro, nos lavou, nos purificou, e agora nós estamos libertos do diabo, da potestade do diabo, e estamos debaixo de um outro poder, muito superior, que é o poder de Deus. É o poder do reino de Deus, né? Foi-nos devolvida a autoridade, o domínio, o poder que havíamos perdido por causa do pecado. E neste reino há um que governa as nossas vidas. O rei deste reino de amor é o Rei Jesus Cristo. Então, isto foi o que aconteceu. Neste reino, a Bíblia diz que o diabo não nos toca. Nós aprendemos na semana passada, o que diz em 1 de João 5,18, que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, com a obra da salvação em nossa vida, Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. O maligno não pode vir nos tocar, porque agora não estamos mais no império das trevas, estamos no reino do amor de Jesus Cristo. E nesse reino, nós somos inabaláveis, intocáveis. Jesus Cristo mesmo nos guarda. Assim também, como a Bíblia Sagrada diz, que ele, na cruz do Calvário, destruiu principados e potestades, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, não mais na nossa vida, porque fomos libertos dele. E Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós, filhos de Deus, participamos de um corpo, né? Destes também ele, de carne e sangue, deste corpo também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus teve um corpo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a obra de Cristo na cruz, o seu corpo, né, a sua morte na cruz do Calvário, produziu a destruição do poder do diabo sobre a nossa vida. Destruiu o diabo. Esse destruiu, no grego, katargel, é que na cruz do Calvário o Senhor tirou o poder de morte que o diabo tinha sobre a vida dos seus filhos, dos que são salvos por ele. Então, foi tirado o poder, o domínio, a autoridade do diabo, todo aquele aparato que ele usava contra nós, isto foi destruído. Então, foi destruído o poder dele, a atuação do diabo. O diabo, depois da obra de Cristo na cruz, quando um filho de Deus confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o diabo já foi destruído nessa vida. Não pode mais tocar. Então, isso é muito importante que você se lembre, porque nós vivemos num país onde a pregação sobre o diabo, sobre os demônios, é muito forte, é muito exaltada. As pessoas acreditam muito que o diabo ainda faz e acontece, ainda pode, né? Que ele ainda pode possuir pessoas. Mas a palavra de Deus diz que não, que o Senhor já nos libertou e ele não pode mais nos tocar. Veja o que disse Paulo aos Efésios, no capítulo 2,
versículos 1 e 2. Ele diz assim: Ele vos deu vida, olha o que Jesus fez conosco, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, que vive no império das trevas, do espírito, ele é um espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Agora não atua mais na sua vida nem na minha vida, já que somos salvos, que Jesus foi nos buscar e estávamos mortos espiritualmente, mas ele nos deu vida, nos libertou do império das trevas, nos libertou das garras de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos salvos, somos libertos, somos perdoados, somos regenerados, somos guardados por Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e a Bíblia diz que o diabo não atua mais na nossa vida, atua somente na vida dos filhos da desobediência, que são os filhos do diabo, outras sementes sobre a terra, os ímpios, ou ainda na vida daquelas ovelhas de Jesus que ainda estão lá, perdidas, que ainda estão lá como ovelhas desgarradas do rebanho. São aqueles que ainda vão ser salvos por Jesus, porque são predestinados para a salvação, mas ainda não foram alcançados pela palavra, a palavra de Deus. Então, você está compreendendo agora coisas que estavam ocultas, segredos, porque estes versículos todos sempre estiveram em nossas Bíblias, não é verdade? Mas faltava luz para o versículo, faltava revelação do Espírito Santo. Mas aprove a Deus nos revelar estes mistérios que estavam ocultos, para que nós, povo do Senhor, possamos viver verdadeiramente a liberdade que Cristo conquistou na cruz para nós. Então, nós somos livres, não podemos ser escravos dessas mentiras, dessas heresias destruidoras, porque essas pregações, esses ensinos, né, que são, na verdade, ensinos de demônios, doutrinas dos homens, isso tem levado pessoas ao desespero. Muitos crentes hoje têm até problemas psíquicos, né? Estão aí em tratamentos psiquiátricos por conta dessa história de demônios. Muitas pessoas vivem atemorizadas e aterrorizadas, muitos cristãos, por causa desta questão das possessões, das opressões, né? Do diabo poder agir, como vamos dizer, liberalmente, né? Sem restrições na vida de um crente em Jesus, de um cristão, de um salvo. Então, isto são mentiras diabólicas, né? Toda mentira é diabólica, mas isto tem exatamente a intenção realmente de escravizar o povo de Deus. Jesus vem, nos liberta, e de repente vem aí heresias destruidoras, vem aí correntes doutrinárias totalmente equivocadas, fora da Bíblia Sagrada, que escravizam o homem. Então, como é triste, nós vemos pessoas crentes em Jesus, salvas, que já foram libertas pelo Senhor, vivendo como escravas, com medo de tudo, com medo de uma sombra, com medo de um barulho, com medo de uma possessão, com medo de irem para o inferno, com medo de o diabo, né, poder tirar alguma coisa da pessoa. Então, esta escravidão só é gerada porque se abrem brechas para o maligno agir. E o maligno tem agido, né, com suas mentiras dentro da obra de Deus. Tem conseguido um espação dentro de alguns lugares, chamados de Igreja de Jesus Cristo, e ali tem feito seu show, ali tem ganho seus espaços, né, seu espaço em cima de muitos altares, no meio de certos cultos a Deus, se abre ali para manifestações demoníacas, para esta coisa do exorcismo, né, quando Deus jamais disse que isso faria parte de um culto a Ele, ao seu nome, onde a sua glória se manifestasse. Então, cabe àqueles que têm olhos iluminados, aos ministérios que estão hoje, né, no movimento da reforma de todas as coisas. A reforma hoje está acontecendo dentro da igreja protestante, para preparar a igreja, sua
noiva, a noiva de Cristo, sabe, como uma noiva verdadeiramente ataviada de branco, uma noiva sem rugas, sem mácula, sem defeito, não é? Preparada para um só esposo, que é Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesse movimento de reforma que traz no seu bojo estas verdades que libertam os filhos de Deus. Então eu espero que muitos filhos de Deus, além do que aqueles que têm nos mandado e-mails, cartas, têm vindo até a Cristo Vive nos contar, né, testemunhando da grande libertação que estas verdades pelo programa têm trazido a estas vidas, eu espero realmente que milhares e milhares de filhos amados, de homens e mulheres nascidos de Deus, crentes em Jesus, salvos, sejam libertos das mentiras, porque Jesus já os libertou do império das trevas. Agora, é importante que sejam libertos pelo conhecimento da palavra, pela graça de Deus genuína, que restitui, que restaura, que renova, né? Que abre a mente, o coração para receber a verdade de Jesus, que milhares de crentes sejam verdadeiramente libertos dessas heresias, porque essa história dos demônios possuírem cristãos, se manifestarem no meio de um culto a Deus, né, desses cultos de exorcismo, de conversas, entrevistas com o demônio, isso tem se tornado uma grande heresia e heresia destruidora. Tem destruído muitas famílias, muitos casamentos, né, muitos servos de Deus, muitos ministérios. E nós temos obrigação de vir a público diante do Senhor, com temor e tremor, e promulgar, né, e professar, divulgar esta verdade que liberta as pessoas. Então, que haja grande libertação no meio do povo de Deus, na vida daqueles que ainda tinham, né, algum receio, algum medo em relação a este assunto das potestades do diabo. Nós vamos seguir, eu gostaria muito de enfatizar esta semana que um crente em Jesus, não quem vai a uma igreja, porque não é porque a pessoa entra numa igreja evangélica, não é porque a pessoa entra num lugar que se diz Igreja de Jesus Cristo, que ela é salva, que ela já foi liberta pelo Senhor, que ela teve um novo nascimento, é uma nova criatura. Mas eu quero dizer que aqueles que são verdadeiramente libertos, tornaram-se uma nova criatura, nasceram de novo, aqueles que nós, né, chamamos, à luz da Bíblia, de salvos por Cristo, aqueles que tiveram o perdão dos seus pecados, que foram lavados por Jesus, regenerados, libertos do diabo, do inferno, da morte, do império das trevas, que foram transportados para o reino de Jesus. Enfim, um crente, verdadeiramente crente, por causa da obra maravilhosa, graciosa de Jesus Cristo, eu quero afirmar isso. E esta semana nós vamos tratar especificamente disso. Esse crente, esse salvo, não pode, em hipótese alguma, ser possuído por um demônio. E é isto que nós precisamos, amados, compreender definitivamente, para que a gente, conhecendo a verdade, primeiro, seja liberto de qualquer mentira, mas também que a gente possa ser instrumentos de Deus nesta terra, para levar esta verdade àqueles que estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Quantas ovelhas de Jesus, com esta história de diabo, de possessão, de demônios, de pombagira, de, sei lá, 7 catacumbas, de tranca-rua, quantas pessoas estão sendo destruídas no seu dia a dia, na sua vida conjugal, familiar, nos seus negócios, porque falta o conhecimento da verdade. Você se recorda que o Senhor reclamava disso lá no Velho Testamento, já usando o profeta Oséias, quando ele diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é verdade. Nós vemos hoje no Brasil o povo de Deus com a vida destruída,
salvo, com Bíblia na mão, mas com a vida destruída, porque falta conhecimento. Estão aí acreditando em mentiras, em vãs filosofias, em doutrinas de homens, em ensinos de demônios, e entre elas, né, e eles, esses ensinos de demônios, esta questão de um crente poder ser possuído por um demônio. Não pode. Aquele que está na vida de um crente é maior. Se chama Jesus, o Rei Jesus. E nestes próximos dias, nossos encontros tratarão desta verdade libertadora. Não percam os próximos programas, tá bem? Que você tenha um ótimo dia e até amanhã.